Hoje vamos aprender 3 truques que podem te ajudar a ser mais produtivo no Planilhas Google. E esses 3 recursos que iremos aprender são o recurso de congelar uma linha ou colunas da planilha, listas ou menus suspensos com diferentes opções que podem ser selecionadas, e o terceiro e também meu preferido, que é a formatação condicional, na qual podemos criar algumas regras que, quando forem ou não respeitadas, aplicam uma formatação diferente em alguma célula ou intervalo de dados da planilha. Então vamos para a prática, aprender um pouco mais sobre cada um desses 3 recursos do Planilhas Google. Primeiro recurso, congelar linhas, que é este recurso no qual podemos fazer com que uma linha da tabela, da planilha, acompanhe a rolagem da tela. Isso é útil quando temos, por exemplo, alguma tabela extensa, na qual os dados excedem a altura, o tamanho da tela, e dessa forma, então, os títulos, os cabeçalhos da tabela podem ir acompanhando a rolagem da tela. Como podemos fazer isso? Então, aqui neste exemplo, temos uma primeira linha que possui os títulos da tabela, nome, presença e grupo. Para que esses cabeçalhos da tabela acompanhem a rolagem da tela, vamos abrir o menu Ver, selecionar a opção Congelar e selecionar aqui esta opção de uma linha. E dessa forma, conforme a rolagem da tela, os títulos, os cabeçalhos da tabela que estão na linha 1 vão acompanhando, ou seja, essa primeira linha da tabela está congelada. Para desfazer, poderíamos abrir o menu Ver, opção Congelar e selecionar nenhuma linha. Esse recurso também poderia ser utilizado, por exemplo, para congelar colunas da planilha. Então, nesta rolagem horizontal da planilha, a primeira coluna, por exemplo, iria acompanhando a tela. Podemos fazer para as colunas da planilha e para as linhas da planilha, por exemplo. Muito bem. Segundo recurso, listas suspensas ou menus suspensos, nos quais podemos ter algumas opções pré-definidas para serem selecionadas. Inclusive, podemos estilizar cada opção com uma cor de estilização diferente. E isso pode ser muito útil para padronizar opções e também facilitar no momento de selecionar uma das opções, de entender quais são as possibilidades de opções e também ter uma estilização que facilita a análise de dados da tabela. Então aqui, por exemplo, nessa tabela na qual teríamos tarefas, responsáveis, status de conclusão e prioridade da tarefa, poderíamos então inserir listas suspensas. Então vou selecionar o intervalo, que temos já algumas opções definidas, vou abrir o menu Inserir e selecionar esta opção de lista suspensa. Aqui já temos então as diferentes opções e poderíamos selecionar uma cor de estilização para cada uma das opções. Então, por exemplo, para concluído, em andamento e pendente. Apertando em concluído, já temos a lista suspensa, na qual poderíamos selecionar entre as diferentes opções. Muito bem, poderíamos também fazer isso manualmente. Então, selecionando o intervalo da tabela, abrindo o menu Inserir, novamente a opção de lista suspensa, poderíamos ter aqui, por exemplo, prioridades, prioridade alta, prioridade média, adicionar outro item, prioridade baixa, na qual poderíamos também ter algumas cores de estilização para cada uma das diferentes opções. Apertando em concluído, poderíamos então já selecionar essas diferentes opções. E o que é bastante interessante também é que a opção que eu selecionar já reflete o valor da célula em específico. Por exemplo, em andamento, ou por exemplo aqui, prioridade média é o valor da célula. E poderíamos utilizar isso junto com algumas outras funções. Por exemplo, se eu quisesse filtrar apenas as tarefas de prioridade alta, que no momento seria revisar planilha financeira e revisar metas da semana, poderia trabalhar utilizando outras funções em conjunto, por exemplo, a função query. Digito igual a query, seleciono o intervalo de dados, ponto e vírgula, e a consulta seria select
A, B, C e D, ou seja, quero selecionar os dados das colunas A, B, C e D, where D, ou seja, onde o valor da coluna de prioridade seja igual a, entre aspas simples, alta, por exemplo. Ao final da função, fechando parênteses e apertando Enter, já teria aqui esse retorno. Então, por exemplo, revisar planilha financeira e revisar metas da semana. Se eu for mudando essas prioridades, os retornos dessa consulta também vão sendo alterados. Ou, por exemplo, a função conte.c, na qual poderia fazer uma contagem condicional em intervalo. Contar quantas atividades de prioridade alta temos, por exemplo. Então, intervalo com as prioridades, que já retornam o valor da opção selecionada, ponto e vírgula, e quero contar quantas vezes temos a prioridade alta. Ao final, já temos 2 vezes, e conforme formos alterando, também poderia ser contabilizado. E dessa forma, então, podemos ir utilizando esses retornos das opções selecionadas numa lista suspensa e trabalhar em conjunto com outras funções. Inclusive, caso queira aprender um pouco mais, por exemplo, sobre a função query no Planilhas Google, vou deixar aqui na tela um vídeo bastante interessante do canal que ensina um pouco mais sobre isso. Prosseguindo, vamos então para o terceiro recurso interessante para auxiliar na produtividade ao utilizar o Planilhas Google. E se você está gostando da didática e dos conteúdos desta aula até o momento, aproveite e deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal, pois isso me ajuda e me motiva a continuar criando conteúdos. Aqui então, vamos trabalhar com a formatação condicional, que é um recurso muito interessante no qual podemos criar algumas regras, e quando essas regras forem respeitadas, é feita uma formatação, uma estilização específica para um intervalo de dados ou uma célula da planilha. Então, por exemplo, caso nesta tabela de controle de tarefas quisermos que, quando o texto for pendente, estilize de uma maneira, e quando o texto for concluída, estilize de outra. Então, uma tarefa pendente e uma tarefa concluída. Como poderíamos fazer isso? Seleciono o intervalo de dados, vou abrir o menu Formatar, selecionar a opção de Formatação Condicional. Aqui, regras de formatação, formatar célula C, é onde vamos selecionar qual é a nossa regra. Por momento, então, queremos estilizar, formatar de acordo com um texto. Então, por exemplo, o texto é exatamente. E aqui o valor ou fórmula que complementa essa regra. Então, se o texto for exatamente a palavra pendente, vamos aplicar um estilo de formatação, uma cor de preenchimento, por exemplo, na cor vermelha. Concluído. E novamente, então, selecionando o intervalo de dados, menu Formatar, opção de formatação condicional, vamos adicionar outra regra e formatar célula C. Se o texto for exatamente a palavra concluída, vamos aplicar um outro estilo de formatação, por exemplo, aplicar a cor verde. Muito bem, e dessa forma, dinamicamente, já vai ocorrendo essa formatação. Quando uma tarefa possui aqui o texto concluída, estilização em verde, e, por exemplo, texto pendente, estilização, formatação na cor vermelha. Podemos fazer isso também, não apenas com textos, mas, por exemplo, com valores. Além de, claro, em momentos mais complexos, poder também criar regras mais personalizadas ainda do que isso. Mas, por o momento, vamos aprender um pouco sobre essas de texto e de valores. Então, aqui, digamos que controle financeiro, tenho algumas descrições de exemplo de compras, de custos, e aqui alguns valores. Vamos estilizar valores maiores do que 100 em vermelho, valores iguais ou menores do que 100 em azul, por exemplo. Então, poderia selecionar o intervalo de dados, abrir o menu Formatar, opção de formatação condicional, e agora vamos formatar célula C. Vamos trabalhar então agora com essas regras de valores. Então, por exemplo, se o valor for maior que valor ou fórmula 100, então a nossa regra, se o valor for maior que 100, vamos aplicar, por exemplo, uma estilização na cor vermelha. Adicionar outra regra, se o valor for menor ou igual a 100, por exemplo, vamos aplicar uma cor de preenchimento na cor azul. Apertando em concluído também já está funcionando, então valores maiores do que 100, estilização específica, de acordo com a condição, valores iguais
ou menores do que 100 já recebem uma outra estilização, uma outra formatação. Muito bem, e dessa forma então aprendemos um pouco mais sobre como congelar linhas, como utilizar listas ou menus suspensos com diferentes opções e também como aplicar a formatação condicional para estilizar de acordo com regras especificadas. E se você quiser continuar aprendendo um pouco mais sobre planilhas Google, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal.